Fala, nação, bem trazendo mais um vídeo aqui para vocês a respeito do Flamengo. O Léo Jardim deu uma forte declaração após derrota para o Cruzeiro no finalzinho aí pelo Campeonato Brasileiro. Vocês vão acompanhar isso e muito mais ainda nesse vídeo, então vamos para o vídeo. Vocês participam do programa com o nosso chat, certo, Birner? E também usando o X, ó, tem ali o nosso arroba também para mandar mensagens por lá. Já estamos vendo então os melhores momentos, Mari Pereira, da vitória de virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, realmente no último lance, no último segundo, com o Matheus Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo. Um beijo para você, para o Jean, para o Birner, Prats, fã de esportes. Pois é, num determinado momento, muito parecido com o que a gente viu, né, de Libertadores, um primeiro tempo absoluto do Flamengo, para um início de segundo tempo do Cruzeiro. Só que dessa vez o Cruzeiro sustentou, né? Teve a queda do Flamengo, é bem verdade, mas o volume ofensivo do Cruzeiro na segunda etapa é uma coisa surpreendente, assim. A equipe que não viu a cor da bola no primeiro tempo, no momento teve ali as suas oportunidades no início do jogo, até o Caio Jorge recebendo, né, por dentro, mas depois só deu o Flamengo um nível muito alto de futebol. Acho que se a gente olhar para a individualidade, quase todo mundo ali, né, muito próximo do seu 100%, Pulgar muito bem, e hoje a Arrascaeta e o Paquetá juntos novamente, o Pedro que marca, enfim, primeiro tempo absoluto do Flamengo, mas aí depois um segundo tempo que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente ainda com as imagens do primeiro tempo, vimos que o Pedro teve uma grande chance, desperdiçou. Na segunda, ele não desperdiçou, fez então assim o seu 15º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Tudo isso ainda no primeiro tempo, hein, Pratos? Bastante movimentado e grandes chances rubro-negras. Agora já as imagens do segundo tempo com o empate do Arroio para o Cruzeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite quem nos acompanha, os companheiros, a Mari também, ao fã de esporte. A vitória do Cruzeiro fica mais expressiva, até pelo que falou a Mari, em relação ao domínio do Flamengo no primeiro tempo, né? Virar contra o Flamengo em qualquer situação já merece, assim, um respeito grande. Você passa um recado forte. Pelo que foi o primeiro tempo do Flamengo dominando amplamente as ações, a virada do Cruzeiro fica ainda assim mais simbólica, porque o time saiu de um jogo que ele estava completamente dominado, a marcação mais à frente não funcionou. Não foi o Cruzeiro que nós vimos na quarta-feira no Maracanã, encurralado, sem sair da defesa no primeiro tempo. Foi um Cruzeiro que tentou marcar mais à frente, mas não conseguia marcar. O Flamengo saía trocando passes de pé em pé, os jogadores se aproximando, muito espaço para o Flamengo jogar, quando esperava uma primeira pressão, uma primeira linha de marcação do Cruzeiro. O primeiro tempo se desenhou para o Flamengo ter feito o primeiro gol como fez e ter feito mais gols. Não fez, Bruno. O segundo tempo mudou completamente. O Flamengo criou chance, é verdade. E o Pedro, que fez um gol, perdeu 2. Foi. Ele perdeu um no primeiro tempo e perde o do segundo tempo, logo depois do Cruzeiro empatar o jogo. Era uma bola ali para o Flamengo, talvez, ter a vantagem de novo no placar. Mas é outra partida. O Cruzeiro acertou a marcação no segundo tempo, marcou muito melhor, roubou a bola muito mais vezes, mais à frente. E de pressionar também, foi premiado com um gol no final, que garante a vitória do Cruzeiro e complica um pouco mais para o Flamengo em relação a brigar pelo título brasileiro. É o lance que a gente está vendo agora e tem ainda o desvio ali do Léo Ortiz, certo, Jean? É isso. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Mari, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, primeiro a gente tem muitas semelhanças em relação aos outros jogos, né? Então, em relação ao jogo do Maracanã, embora o Pratos tenha dito, e de fato foi diferente a maneira como... O Jardim, hein? Vamos ouvir Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo. Quando temos a bola, quando estamos num momento de mais cansaço, ter essa capacidade de gerir o jogo com a nossa experiência e não dar aquilo que o adversário pretende, não é contra-ataque, não dar a bola com facilidade, não perder a bola com facilidade. E acho que hoje não conseguimos gerir, com algumas perdas de bola até um pouco infantis. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui na frente, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, eu queria pegar um recorte aqui de uma estatística sobre a equipe do Flamengo nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, naturalmente, é um time que não cede muito chutes a gol aos adversários. Nos 23 jogos que o Flamengo disputou até agora no Brasileirão, foram 68 chutes a gol dos adversários. É uma média relativamente baixa. Mas foram 21 gols sofridos do Flamengo, ou seja... tem uma média aí de 3,2 chutes a gol para o Flamengo sofrer um gol. Ou seja, o time chuta pouco, mas quando chuta, na média aqui pelo menos, acaba fazendo gol. Eu queria tentar entender como você enxerga isso, se você enxerga talvez que possa ser um ponto
da defesa, um ponto do goleiro, talvez, que hoje a gente teve um gol muito parecido com o jogo aqui no Mineirão, na Libertadores, né, o gol do Arroio. Queria que você falasse um pouco sobre essa estatística e como você enxerga esse número de gols sofridos do Flamengo. Obrigado. Com certeza que o nosso objetivo como treinadores é evitar o número de remates dos adversários, não é? E isso, em termos estratégicos, todas as equipas querem que os adversários rematem em menos. O que é que acontece e está a acontecer? Eu assim só por alto lembro Bragantino, Cruzeiro 2 vezes, lembro muitas equipas que têm feito grandes golos contra nós. Remates fora da área, remates cortados, e têm feito grandes golos e isso às vezes é difícil da gente defender esse tipo de situações. Mas com certeza o objetivo é continuar sempre a impedir que o adversário remate. E com certeza defender melhor, e quando eu digo defender não é só o goleiro, é toda a gente. Por exemplo, ainda hoje as situações de 1 para 1 antes do remate que existem, saltar na pressão ou não ser driblado, é importante a gente ser mais efetivos para que isso não aconteça. Mas número baixo de remates dos adversários acho que é uma coisa positiva, e é isso que todas as equipas pretendem, que o adversário não remate muitas vezes. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Independentemente das circunstâncias da partida de hoje, o cansaço, a desconcentração, mas já há algum tempo, até antes da sua chegada, o Flamengo apresenta essa baixa letalidade. Tem o domínio de momentos do jogo, até do jogo em si, mas não consegue traduzir esse domínio em gols, no placar, até para ter tranquilidade de administrar a partida. Até que ponto isso preocupa, principalmente pensando na sequência da Libertadores da América, onde essa baixa letalidade, essa falta de contundência, pode até custar uma classificação? Com certeza que nós temos as nossas características, e este grupo é um grupo que não teve muitas mudanças, e por isso algumas tendências mantêm-se, não é? Você estava a falar que antes de eu chegar já era uma tendência. É difícil às vezes a gente mudar aquilo que são o perfil dos nossos jogadores, mas com certeza que trabalhamos finalização todas as semanas de forma que a gente seja mais eficazes, não só na criação. A gente tem criado muito, somos a equipa que mais criamos e queremos manter essa criação, mas queremos ser mais contundentes, como você disse bem, principalmente quando fazemos uma primeira parte destas, podemos ter feito 1 ou 2 golos e resolvido mais 1 ou 2 golos e resolvido o jogo. Jardim aqui, boa noite. Jardim, desde antes da parada da Copa, você falava sobre a necessidade de reforços. Você chegou a dizer que não se importava em não vir nomes consagrados, mas tinha peças que você precisaria. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas a gente também vê, por exemplo, a necessidade de um segundo centroavante, já que jogador desse ofício, você só tem o Pedro. O quanto a não contratação de nenhum reforço em todo esse tempo, 2 meses de parada de Copa do Mundo, mais 1 mês de janela de transferência aberta e não chegou ninguém. O quanto isso está atrapalhando você em opções para poder mudar um jogo ou para energizar mais a equipe, por exemplo, no segundo tempo, como foi hoje. Obrigado. Bem, em relação a essa análise, eu já falei, já fui bem claro. Acho que o clube tem pessoas responsáveis, quer na direção, quer no mercado. Importante é que os nossos que estão disponíveis aqui, a gente trabalha da melhor forma, arranja soluções. Eu já disse isto há algum tempo atrás, às vezes falta o Arrascaeta, fez o Lino por dentro, falta um avançado, faz o BH por dentro. A gente tem gerido da forma que eles estão cá, porque eu nem vou falar de mercado, porque isso, quando se fala de mercado, ainda por cima no Flamengo, parece que a gente desvaloriza os nossos. Não, e os nossos são a base do sucesso da equipa dos últimos anos, e com certeza que vai ser a base do futuro, não só deste ano e dos próximos anos também do clube. As pessoas responsáveis estão a olhar, conhecem o cenário geral e com certeza vão tomar as melhores decisões. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jardim. Tá, obrigado a vocês. O Cruzeiro jogou,
mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão, só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos e acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória, quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos, e agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo para mim. Pra você mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que não, porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória, o Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari e Jean. Boa noite ao Prates, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, aqui na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, como um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são 2 times que amam o contra-ataque, eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético, é um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco
tem alguns jogadores um pouco melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora é só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com o seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Era uma dúvida. Eu acho que... E era uma dúvida até normal, embora eu defenda muito esse respeito aos pontos corridos, um respeito que, em geral, acontece mais com os técnicos europeus, e acho que o Felipe Luiz, nesse caso, foi um treinador talvez com uma mentalidade já muito europeia, de pontos corridos e tudo mais, porque, sinceramente, eu acho que vários técnicos, se a decisão cabia ou coube apenas ao treinador, e acho que às vezes nem tem que caber ao treinador apenas, é uma decisão estratégica do clube, mas se foi do treinador, eu acho que foi uma decisão interessante. É claro que talvez muita gente vá poder fazer essa análise depois do jogo contra o Atlético e dizer, tá vendo, deveria ter poupado, sentiu o desgaste no jogo contra o Galo, tudo vai depender do resultado, como sempre, mas achei interessante, até porque é isso que eu falei, cara, você tá pegando o Flamengo e ganhar do Flamengo e fazer 3 jogos de igual para igual com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha sido muito superior nos 2 primeiros tempos destes 2 últimos jogos, é uma demonstração de força, é algo que acho que também traz uma confiança para o Cruzeiro. Lembrando que o Fabrício Bruno, após a desclassificação, ainda dentro do campo naquela entrevista, falou que o objetivo do Cruzeiro é a Copa do Brasil, então... o Campeonato Brasileiro é inacessível. Só para reforçar o que você disse, e mesmo assim, o treinador do Cruzeiro achou que o mais interessante para você ter o time pronto para o que é mais importante era colocar o time de novo em campo, o time principal. E agora que você está falando, acho que isso até, de alguma maneira, estava no meu inconsciente lá. Eu estou lembrando da entrevista do Fabrício Bruno, que talvez tenha me feito pensar, cara, com uma entrevista dessa, é a indicação de que o Cruzeiro vai poupar contra o Flamengo, porque o objetivo é a Copa do Brasil. E o jogo do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, porque você vai pegar respeitosamente o Remo, na atual fase do Remo. Você sabe que você pode, se fizer um bom jogo, matar o jogo no primeiro tempo, resolver a partida, poupar depois. O jogo com o Flamengo ia exigir tudo do jogo do Cruzeiro. E o treinador sabia disso. Se você precisa de uma injeção anímica... um combustível desse... Não tem melhor do que o que aconteceu hoje. O torcedor está esperando isso também. A dúvida que eu tenho é a seguinte, Bruno. Digamos que se o Cruzeiro tivesse classificado quarta-feira, será que para o jogo de hoje era o mesmo time que foi colocado? Isso eu tenho dúvida. Entendi. Porque aí a pressão seria muito grande em cima do Flamengo, era o Flamengo fora da Libertadores, o Cruzeiro avançando. Ter perdido quarta-feira e, claro, ter o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil daqui a pouco, esse jogo do Flamengo também com um contorno diferente para o Cruzeirense. Não vai voltar a Libertadores, já foi. Libertadores para o Cruzeiro acabou. Mas eu acho que 3 dias depois, você enfrentar o seu algoz na Libertadores, no Brasileiro, também acho que pesou para o Arthur Jorge. Olha, o recado não foi bom no Maracanã, o primeiro tempo o time ficou muito encurralado, tentar mudar um pouquinho esse recado e hoje, pelo menos, no resultado e virando o jogo como virou, para o Cruzeiro foi uma boa notícia. As mudanças foram nas laterais, Mari, no Cruzeiro? Ele muda as laterais, ele não tem o Jonathan Jesus, né, para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, porque estava suspenso, e ele começa com o Gerson no banco de reservas, né? O Wesley banco de reservas. Começa o João Costa, depois sai o João exatamente. Costa E aí depois o Wesley foi muito mal contra o Flamengo. Foi muito mal contra o Flamengo, e é isso, né? Acabou de chegar, acho que vai ter esse período também, aquilo que a gente sempre fala do jogador que chega agora, mas foram essas mudanças, assim. Mas Matheus Pereira, por exemplo, estava no time, né? O Caio Jorge estava no time. Então, o Fagner, que muitos imaginavam que ele seria titular, né? No jogo de volta contra o Flamengo, assim. Eu acho que o discurso é de Copa do Brasil e tá certo, porque é a oportunidade de título na temporada, mas eu vejo o Cruzeiro tendo um objetivo muito claro dentro do Campeonato Brasileiro, assim, para além de competições, né, de Libertadores, de tentar se aproximar, a expectativa de início de temporada era de um Cruzeiro até batendo campeão de Campeonato Brasileiro. Claro. Com investimento, com um grande nome no comando técnico que era o Tite. Então é quase que como o Cruzeiro ele devesse isso, não ao torcedor, mas para todo mundo ali que investiu no clube, o melhor Campeonato Brasileiro que ele puder fazer, sabe? E agora com o Arthur Jorge. Então eu vejo essa mentalidade de, independentemente... Contra o Corinthians ele entrou com um time bem alternativo também. Foi segundo tempo que ele traz Arroio, Matheus Pereira, enfim, Gerson. Mas ainda assim é um time que incomodou, que buscou... Então, eu não imaginava tanta mudança para esse jogo contra o Flamengo, justamente por isso, porque eu vejo o Cruzeiro com muita responsabilidade no Brasileiro. Um jogador que também tem sido importante, acho que a gente podia até colocar de novo os melhores momentos, porque ele pega uma bola ali que é fundamental no segundo tempo, que é de novo, Otávio. Não é, Prats? Foi. A gente vai ver ali que logo após... Vai ser interessante quando o Cássio voltar, viu? Então. Vai ser interessante. A gente vai ter essa discussão aqui no Linha de Passe e nos outros programas, certo? Porque, inclusive, o contrato já está sendo renovado, então você tem uma confiança nesse goleiro que
faz defesas importantes no primeiro tempo, mas logo depois do gol do Arroio tem uma nova finalização do Flamengo, acho que se não me engano do próprio Pedro. É do Pedro, né? Era o lance para fazer 2-1 pro Flamengo. É, Logo que era um depois lance de, acho que Cruzeiro 4 empatar. contra 3. Né? Isso. Era um lance... E era uma finalização muito parecida com a do gol. Isso, só que o Otávio exatamente. consegue- Aliás, Mari, a defesa que é feita é muito parecida com a quase defesa do gol. Exatamente, porque ele chega, né? Ele a chega, encostar só que ali. dessa vez a bola toca nele e ele fica, consegue segurar e exatamente. fica. Mas foi um lance muito parecido realmente com o lance do gol. Em relação ao Cássio, assim, é bom lembrar, né? O Cássio é um grande goleiro, acho que o maior goleiro da história do Corinthians, pelo menos na minha visão. O maior sim, melhor não. É assim, mas é o Melhor maior. é o Dida. Mas eu acho que assim, é um goleiro que tradicionalmente precisa de ritmo, precisa estar em forma, precisa estar bem. Então também não acho que o Cássio voltou, o Cássio está à disposição. Eu também não vejo assim. Ele não vai voltar para baixo mais do gol goleiro. imediatamente. E é positivo o saldo do Otávio, muito positivo. Muito. Porque a gente tem de lembrar quando o Cássio machuca, né? O primeiro goleiro que o Arthur Jorge coloca é o Matheus Cunha, que está no Internacional. E ele, assim, erra muito em jogos seguidos e o time deixa de ganhar alguns jogos. Sim, E sim. ficou uma pressão muito grande E a no Matheus torcida já Cunha, marca. o Cruzeiro negociou com o Internacional. O Otávio foi uma solução que o Arthur Jorge encontrou e foi muito bem. Até agora, a gente pode pontuar algum lance que o Otávio tem errado. Contra o Corinthians, semana passada, ele sai mal do gol, um lance que ele sai até meio destrambelhado. Mas, de maneira geral, é um saldo positivo. Ele tinha pouquíssima experiência, entra no gol do Cruzeiro e, assim, o recado até agora é bom do Otávio no gol do Cruzeiro. Sabe que tem alguns flamenguistas que estão reclamando dos 2 gols, desse gol, os gols parecidos por causa do Rossi. Mas essa aí acho que dava pra pegar? Então, eu discordo da reclamação. Eu acho que... Desculpa, dá pra fazer Birner, uma defesa muito eu saudável. acho que esse é o lance, né, que a gente tava falando. Esse é o lance. Não é uma defesa simples, né? Não. Tá, e aí do Rossi o pessoal tá reclamando, Birner? O pessoal reclamou no jogo passado, quando o Flamengo se classificou, o que dava pra pegar. Eu acho que eu tô achando que dava também, hein? Então, mas Da quarta-feira, não hoje. O de hoje. De hoje? Não? Não, assim, Eu tenho dá pra que achar fazer a defesaça, mas não é obrigação pegar a bola aquela dessa. defesa de mão trocada, sabe? Porque Isso, plástica, bonita. isso. Mas assim, eu não coloco na conta dele o Nem gol eu. marcado. Eu acho que é mais mérito do Arroio do que qualquer outra coisa. Eu acho, Mari, que é aquele tipo de lance que a crítica só vem porque é um goleiro já com alguma contestação, né? Que não é uma unanimidade, que não é um cara indiscutível. Porque isso acontece muito com o goleiro, né? Sim. Se o goleiro é um goleiro de absoluta confiança da torcida, dos companheiros, de todo mundo, lances que seriam até eventualmente defensáveis, mas que não são falhas, eles não são discutidos. Se é de um goleiro que é discutido, e acho que a gente tem que lembrar, né? Antes da parada para a Copa do Mundo, o Rossi estava sendo muito... É isso, nação. Esse foi o pós-jogo que eu trouxe aí do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual, infelizmente, tomamos um gol no finalzinho aí e perdemos de virada 2-1 para o Cruzeiro. Mas, no resumo aí do jogo, o Flamengo jogou muito bem. Pedro desperdiçou algumas oportunidades, outros jogadores também, mas o Flamengo segue firme e forte aí na parte de cima da tabela, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Não vai ser esse jogo que vai deixar abalar a nação aí do flamenguista, pois o Flamengo tem um elenco maravilhoso para estar disputando tudo que está disputando ainda no campeonato de 2026. No mais, mérito aí pro Cruzeiro, né, que conseguiu achar uma bolinha no final do segundo tempo ali, embolação no cruzamento lá do jogador do Cruzeiro, acabou sobrando ali o cara arrematar, infelizmente desviou no zagueiro do Flamengo e acabou tirando do goleiro Rossi, né, que infelizmente caiu para um lado e a bola passou bem devagarinho do seu lado ali, mas não deu pra pegar. Mas o Flamengo segue firme e forte. Não vai ser essa derrota aí que vai abalar o Flamengo jamais. O Mengão continua na segunda colocação, né? Mesmo com essa derrota. Mas bola pra frente. Tem muito mais coisas boas por vir por aí. Mas é isso. Infelizmente o vídeo de hoje foi sobre essa derrota aí desse pós-jogo entre Flamengo e Cruzeiro. No mais, trago mais vídeo pra vocês com algumas informações e notícias atualizadas a respeito do Flamengo, que é o nosso canal de notícias do Flamengo. Valeu, tamo junto e até a próxima.